Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos compreender o significado deste texto e aplicá-lo às nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como vai a sua luta? Muito provavelmente, cada um de nós, neste momento, está passando por algum tipo de luta. Está enfrentando algum tipo de dificuldade, enfrentando algum desafio. Ou talvez você se encontre naqueles raros momentos de calmaria, que se parecem com um lago com águas paradas, refletindo a luz do sol, o brilho da lua, momentos esses de calmaria que são extremamente necessários para a nossa saúde mental e espiritual. Momentos em que a gente pode contemplar a natureza e que nós reconhecemos que são um verdadeiro presente de Deus nas nossas vidas. Mas a vida é feita não só de calmaria, a vida é feita de lutas também. E as lutas são constantes. Praticamente todos os dias nós enfrentamos alguma luta. Ambas são necessárias na vida. As lutas são necessárias. E o descanso, aqueles momentos em que nós podemos refletir com calma a respeito dos nossos projetos, dos nossos anseios, também são extremamente importantes. Luta e descanso, dificuldade e relaxamento, ambos fazem parte do processo da nossa vida.
Não há vida, não há existência sem lutas e sem desafios. Como disse o filósofo Sêneca, viver significa lutar. E há vários tipos de lutas que nós enfrentamos ao longo da vida. Há aquelas que nós enfrentamos individualmente, e há também aquelas lutas que nós enfrentamos coletivamente, como comunidade ou como sociedade. Então, nós lutamos, por exemplo, por melhores condições de vida, por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, por um sistema de educação mais eficiente, por um sistema de saúde mais inclusivo, lutamos por mais justiça social, e a história registra vários momentos em que houve esse tipo de luta coletiva, que é muito importante para a evolução da humanidade, para a evolução da sociedade. Há um outro tipo de luta, que é aquela luta interna, travada a nível psicológico, aquela luta em que nós batalhamos com os nossos desejos, com os nossos instintos, com os nossos pensamentos, e esses conflitos são diários, são objeto de estudo, inclusive, da psicologia. Quantas pessoas estão conscientes desse sofrimento que advém do conflito entre desejos opostos, entre pensamentos dissonantes, e os profissionais da área da saúde, principalmente os psicólogos, trabalham nessa área com o objetivo de ajudar o ser humano a enfrentar esse tipo de conflito psicológico. Antigamente, muito antigamente, as pessoas atribuíam esse tipo de conflito a espíritos que vagavam pelo espaço e incutiam esse tipo de crise na vida das pessoas, mas felizmente com o avanço científico, esse tipo de crença foi aos poucos sendo abandonada, e hoje se sabe, com o advento da psicanálise, depois com as demais escolas de psicologia e psicoterapia, que o ser humano vivencia mesmo conflitos na sua mente por causa da sua natureza, por causa do seu processo de criação, por causa da influência que recebe do ambiente e de outras questões que não cabe nesse momento nós discutirmos. E ainda um outro nível de luta que é mais profundo, mais existencial, é aquela luta que nós travamos com nós mesmos, em relação, às vezes, à nossa dificuldade de percepção do sentido da vida, do significado, do propósito da nossa existência. E, embora muitos profissionais de saúde estudem isso é um objeto de trabalho mais intenso da parte dos profissionais do aconselhamento religioso. Então, aí entram pastores, padres, rabinos e outros profissionais da área espiritual, que têm como objeto de seu trabalho, objeto de seu estudo, ajudar o ser humano na sua caminhada espiritual. Quantas vezes as pessoas sofrem crises, e essas crises ocorrem porque as pessoas não se sentem úteis na vida, não sabem por quê, precisam acordar. Eu vou acordar, mas vou fazer o quê? Em que a minha vida impacta
na vida da minha família, na vida das demais pessoas. E quando uma pessoa não se sente útil, quando uma pessoa não entende qual é o significado da sua vida, ela pode entrar em depressão profunda. Então é muito importante que o ser humano entenda o quanto ele é útil, independentemente daquilo que ele faz, e o quanto a sua existência é significativa para todas as pessoas, direta ou indiretamente. Machado de Assis escreveu no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas: a vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. De fato, não existe vida sem lutas, sem crises, sem conflitos, sem desafios. E esse texto que narra a luta de Jacó com Deus em Peniel ilustra os nossos conflitos com o Criador ao longo da nossa trajetória espiritual. O que nós aprendemos com esse texto da luta de Jacó com Deus? Nós aprendemos alguns princípios muito importantes para a nossa vida espiritual lendo esse texto. E o primeiro princípio, que você e eu já sabemos de cor, porque nós passamos por isso. Ao longo da vida, inevitavelmente, nós enfrentaremos crises espirituais. E não foi diferente com o grande patriarca da história de Israel, Jacó. Jacó viveu profundas crises espirituais na sua vida. E esse é um dos grandes motivos pelos quais a Bíblia é um livro fantástico. Fantástico não só porque a Bíblia nos mostra o caminho da vida, mas porque a Bíblia é um livro que, embora inspirado por Deus, é muito humano. A Bíblia é um livro muito humano. Humano em que sentido? Ela retrata a vida exatamente como ela é, sem rodeios. A Bíblia joga limpo com o ser humano. Ela descreve a vida das pessoas sem nenhum tipo de romantismo. É um livro realista, diferente de muitos outros textos religiosos que mostram a espiritualidade de um modo excessivamente abstrato ou romântico. A Bíblia não. E é por esse motivo que a Bíblia choca tantas pessoas. Eu me lembro uma vez, eu nem era evangélico, eu era garoto. Eu fui cortar o cabelo numa barbearia e eu ouvi um senhor sentado, o barbeiro estava cortando o cabelo dele, e ele fez o seguinte comentário: a Bíblia é cheia até de pornografia. Eu nunca me esqueci desse comentário do senhor, um senhor de idade. Na época eu não li a Bíblia, mas eu achei esquisito o comentário. Depois, lendo a Bíblia, não é que a Bíblia tenha pornografia, claro que não, mas é que a Bíblia descreve cenas que são realmente chocantes, até do ponto de vista sexual. Por quê? Porque ela é realista. Ela descreve a história do ser humano.
E ela mostra como até pessoas de fé, pessoas que, em tese, serviam ou deveriam servir de modelo de conduta, fracassaram em alguns momentos da sua biografia. Foi assim com Davi, foi assim com Abraão, o grande homem de fé. A Bíblia fala de Abraão como o pai da fé. E a vida de Abraão foi um verdadeiro fracasso, em alguns momentos, em se tratando do quesito fé, em se tratando do quesito religião. A conduta de Abraão, em alguns momentos, foi absolutamente vergonhosa. Assim ocorreu também com seu filho Isaque. E assim ocorreu também com o neto de Abraão, Jacó, patriarca das 12 tribos de Israel. A vida de Jacó, quando a gente lê na Bíblia, olha, sinceramente, eu não queria ter esse Jacó como meu amigo. Se um dia esse Jacó, antes da luta com Deus aqui, me propusesse, eu quero ser seu amigo, eu ia fugir, ia fazer de conta que não escutei, porque ele era trapaceiro. Mas, por que a Bíblia fala tudo isso? Para mostrar que Deus ama pessoas de verdade. E às vezes, meus irmãos, a gente tenta esconder a nossa humanidade, a nossa personalidade, vestindo roupas de religiosidade artificial, ou colocando máscaras, para as pessoas não olharem para quem nós realmente somos. E Deus faz questão de desmascarar o ser humano e mostrar quem ele realmente é, mas não para humilhá-lo, mas para mostrar que Deus ama seres humanos como você, como eu, como o trapaceiro Jacó, como o falho Abraão, como Isaque, pessoas que erram muito feio, mas Deus faz questão de dizer que eles são seus amigos. E, como acontece com as nossas crianças, com os nossos filhos adolescentes, que passam por momentos difíceis e erram por teimosia, erram por ignorância, assim é com o ser humano e assim ocorre com cada um de nós, e aconteceu também com Jacó. Jacó, ao longo da sua vida, enfrentou crises espirituais, crises em que provavelmente ele dizia, mas Deus existe mesmo? E eu não estou inventando coisa quando digo que Jacó questionou a existência de Deus, porque se nós lermos o livro de Gênesis com atenção, ele dizia assim, é o Deus do meu pai Isaque, não o meu Deus, é o Deus de Abraão, não o meu Deus, porque o conhecimento que Jacó tinha de Deus, até esse momento da luta em Peniel, era um conhecimento muito abstrato, como é o conhecimento que a maioria das pessoas tem de Deus. Para a maioria das pessoas, Deus é algo distante, é algo abstrato, é algo que pertence ao terreno da filosofia, das conjecturas, das especulações filosóficas.
Mas Deus não é uma realidade com a qual a pessoa se relaciona. Por isso que a Bíblia enfatiza que a fé verdadeira é sempre uma fé relacional. Deus não espera que você e eu saibamos como Ele é de verdade, porque nós não temos condições intelectuais para conceber isso. Fazendo uma analogia, você entender Deus com o intelecto é mais ou menos como você querer entender física quântica. Se você achar que entende física quântica, é porque você não leu física quântica, não dá para entender. E Deus é a mesma coisa. Deus não espera de você e de mim que nós compreendamos como Ele existe, como Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe que nós não temos condições para isso. O que Deus quer é que você e eu nos relacionemos com Ele, de fato, de uma maneira prática, no dia a dia. Assim como nós nos relacionamos com um amigo, nos relacionamos com o pai, com a mãe, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento vivo, de verdade, com Ele. E até antes de Jacó enfrentar esse momento de crise, Deus era muito abstrato. Ele sabia, como a maioria das pessoas imagina, que ele tinha que fazer a coisa certa, mas ele não conseguia fazer a coisa certa. Ele era malandro, esperto, sabia enganar as pessoas de uma maneira impressionante. Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. Não porque Deus aprove a malandragem, Deus não tem prazer nenhum na malandragem, mas porque Deus usa a figura de Jacó para mostrar para você e para mim que Ele está sempre conosco, mesmo quando nós erramos e erramos feio. Deus ama o ser humano sem impor condições para o amor. Deus ama porque a natureza de Deus é o amor. Então Deus usa a figura de Jacó para nos ensinar essas grandes verdades. E Jacó estava voltando da Mesopotâmia, ele estava indo em direção à terra de Canaã, e ele ia se preparar para o encontro com seu irmão Esaú, a quem ele trapaceou. E antes desse encontro com Esaú, ele estava atravessando o rio Jaboque, que existe até hoje, é um rio da Jordânia, e se você olhar nas fotos da internet, você vai ver que é uma região muito bonita. Jacó estava atravessando o rio Jaboque, e aí a Bíblia descreve uma cena estranha. Aparece um homem do nada e começa a lutar com Jacó. E a Bíblia usa um jogo de palavras, porque no hebraico a palavra lutar, a palavra Jacó e a palavra Jaboque, que é o rio, são palavras muito semelhantes. Será que, de fato, Jacó lutou contra Deus fisicamente? Não sei. Nem acredito que esse seja o objetivo do texto bíblico. Mas, certamente, é uma narrativa que simboliza a luta de cada um de nós com Deus. E nós lutamos com Deus. Nós temos crises espirituais. E Deus permite, assim como um pai permite que os seus filhos o questionem, que seus filhos, às vezes, briguem com ele. Você que é pai, é mãe, você já viveu isso. Às vezes seu filho, sua filha questiona você, fala que você não sabe nada, que você não está certo, que você está fazendo a coisa errada, porque eles sabem mais do que você. Deus permite
que nós também passemos por momentos em que questionemos Deus. Deus permite que nós passemos por momentos em que nós temos conflitos com Ele, em que nós nos perguntamos: Deus, mas o Senhor realmente existe de fato? Então por que está acontecendo isso na minha vida? Por que aconteceu isso na vida do meu amigo? Ele era uma pessoa tão sincera, tão trabalhadora, tão dedicada, e olha, ele foi assaltado, ele está com uma doença, etc, etc, etc. E Deus permite que nós lutemos contra ele, assim como ele permitiu que Jacó lutasse contra ele, fisicamente ou não, não sei, mas espiritualmente falando, certamente. E qual foi o resultado dessa luta? O texto diz que o homem percebia, esse homem que Jacó interpretou como sendo o próprio Deus, o homem percebia que Jacó não desistia e feriu Jacó no nervo ciático, deslocando o quadril de Jacó. Qual foi a reação de Jacó? Ele agarrou o homem e implorou para que o homem o abençoasse. E Jacó percebeu que naquela experiência de luta, ele teve um encontro com Deus. E a partir daí, a vida de Jacó mudou radicalmente. Tão radicalmente que o seu nome deixou de ser Jacó, que em hebraico significa aquele que segura pelo calcanhar, mas também significa esperto, malandro, trapaceiro, e o seu nome passou a ser Israel, que significa em hebraico Deus luta, ou aquele que luta com Deus. Esse é o significado do termo Israel, aquele que luta com Deus. E a partir daí, Jacó se tornou uma pessoa de fato amadurecida espiritualmente. E assim acontece com a gente também. Deus permite que nós lutemos com Ele, até que a gente aprenda quem Deus realmente é. E você provavelmente já passou por experiências semelhantes. Pode ser que você esteja hoje vivendo mais uma crise na sua vida, mas certamente lembre-se de que, assim como aconteceu com Jacó, Deus permite esses conflitos, essas crises, esses desafios, essas dificuldades, porque é só assim que a gente cresce espiritualmente, é só assim que a gente amadurece, é só assim que a gente aprende a se relacionar com Deus de uma maneira mais profunda. E Jacó saiu dessa luta mancando. Foi uma experiência que deixou uma cicatriz física profunda na vida de Jacó. Talvez, se a gente for pensar nos dias de hoje, alguma doença que a gente possa estar enfrentando, que é semelhante a esse ferimento no quadril de Jacó. Alguma doença crônica, alguma situação financeira difícil, alguma situação familiar complicada, mas em tudo isso Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus jamais abandona o ser humano. É o ser humano que abandona a Deus, mas Deus nunca se afasta de qualquer um de nós. Foi o que Paulo pregou em Atos, dizendo que Deus está sempre muito próximo do ser humano, independentemente de onde ele se encontre. E essa experiência transformou o coração de Jacó. E
o terceiro ponto que nós aprendemos dessa história é que o amadurecimento espiritual leva à verdadeira comunhão. Quando Jacó terminou a sua luta com aquele homem que ele interpretou como Deus, Jacó pedia para que o homem o abençoasse. Jacó queria viver uma vida de proximidade com aquele homem, porque ele entendeu que a vida só vale a pena quando nós temos comunhão com Deus. Que luta e que aprendizado. Hoje talvez você, eu, estejamos passando por um momento em que a gente tem a impressão de que Deus nos desamparou. E não se culpe por isso, porque você se lembra do salmo com o qual a gente iniciou o culto? Salmo 22, em que o salmista exclama a Deus a sua perplexidade: Deus meu, por que me abandonaste? E essas foram as palavras de Jesus na cruz. Jesus não falou essas palavras só para dizer que a Bíblia se cumpriu. Jesus certamente expressou essas palavras porque era essa a experiência que ele estava vivenciando na cruz naquele momento. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sendo absolutamente sincero. O que Jesus estava experimentando naquele momento era uma sensação de desamparo e de abandono do Pai. A mesma sensação que, com certeza, você e eu já vivenciamos inúmeras vezes. Mas Jesus sabia, no seu íntimo, que Deus jamais o havia abandonado. Mas ele, como ser humano, estava vivendo essa percepção, esse sentimento. Quantas vezes nós temos crises porque vivenciamos algo, mas sabemos no fundo que esse algo não pode ser realidade. E era o que Jesus estava experimentando naquele momento. Jesus também viveu as suas crises espirituais, mesmo sendo o Filho de Deus. A vida é assim, meus irmãos. A nossa vida parece muito, em termos espirituais, com o nosso processo de crescimento físico e psicológico. Tem fases, as fases do estirão, em que nós crescemos muito rapidamente. E tem aquelas fases em que parece que a gente não cresce. A vida espiritual é assim. Tem fases em que a gente cresce muito, tem fases que a gente fica mais estacionado. E assim como o crescimento às vezes causa desconforto, quem é que não ouviu falar das dores de crescimento? A gente nem sabe se é por causa do crescimento, mas popularmente se chamam dores do crescimento. Existem as dores do crescimento espiritual. Crescer espiritualmente dói. Dói mesmo. Mas a vida é assim. E que nós possamos sempre avançar. Viver cada luta como uma oportunidade que Deus nos dá para conhecê-lo melhor. Nós muitas vezes vamos questionar Deus, vamos brigar com Ele, vamos nos irritar com o nosso Criador, mas
quando nós passamos pela experiência e amadurecemos, nós aprendemos que a natureza de Deus é sempre o amor, a benevolência, a compaixão, e que se a gente não entendeu a vontade de Deus para as nossas vidas, é porque nós não tínhamos maturidade e condições para compreender aquilo que Deus estava fazendo no nosso coração. Que possamos sempre ir lado a lado com o Senhor Jesus, o nosso grande amigo, o nosso grande preceptor, caminhar dia a dia, face a face com Deus. Que Deus nos abençoe.